E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 4 temas. Os 3 primeiros eu posso garantir que o Dilma tem muitos motivos pra chorar no banho. Gente do céu, quero abrir com algumas notícias diversas, rapidinha, mostrando algumas confusões que até envolvem os ministros do Dilminho. Depois quero falar da CPI, mostrar para vocês um texto que saiu bem interessante no Estadão e algumas informações e a atuação dos nossos parlamentares. Acho que vocês vão ficar animados. Depois eu quero falar com vocês sobre a carreta furacão. Ela realmente está totalmente desgovernada ao ponto do próprio Dilma ter que pedir que para do jeito que tá, não dá mais para vocês saírem falando o que vocês querem. Tem que passar pelo Rui Costa, o Rui Costa fazer fofoquinha. A turma da CNN soltou 2 longas notas. Na verdade, uma é uma análise, eu quero mostrar para vocês, do William Vac. A outra é uma nota extensa do Caio Junqueira, que conversou com a turma do PT. E, assim, é terra arrasada. Arrasada. Eu quero comentar algumas coisinhas com vocês, que vai pro terceiro tema, que ainda fica pior. Porque temos agora uma pesquisa, e assim, daquelas que a imprensa gosta mesmo. Admira os institutos de pesquisa. E, gente, o desespero com esse governo chegou num patamar nunca antes visto na história desse país. Sem piada, sem brincadeira. Os números são assustadores. O Dilma não tá com a vida fácil. Vou mostrar muita coisa pra vocês. E por fim, quero falar de segurança pública. O senhor Sorinhos tá ali, não é à toa. O Jorginho tá mandando muito nesse desgoverno. E eu não tô falando apenas da questão que envolve o Flávio Dino. Vocês vão ver. Mas vamos começar por partes. Vejam só. Tá com saudade dele. Ministro Juscelino, o homem, a lenda. Estatal / construtora após abandono de obra com verba indicada por ministro de Lula. Quem? O Juscelino. Codevasf diz que a empresa não executou pavimentação no Maranhão. O outro lado, o Juscelino nega a responsabilidade. Lógico que ele vai negar, vai falar o quê? A culpa é dele, Aí tá lá, né? Suspeita de corrupção e apuração da Polícia Federal. A empreiteira ConstruService foi barrada das licitações da estatal federal Codevasf. E isso vai ser o banimento, né, pelos próximos 2 anos. Segundo a estatal, o motivo da punição é o fato de a ConstruService não ter executado uma obra de pavimentação em bloco de concreto orçado em 1,3 bilhão em Lago da Pedra, Maranhão. Agora eu quero ver uma coisa, eu quero ver se as obras na cidade do ministro, principalmente aquela obra da estrada, né? Eu quero ver se essas obras estão mal feitas. O que é que você quer falar com isso? Nada, eu não quero falar nada. Só uma pergunta mesmo, eu quero ver, não tô afirmando nada. Lendário Juscelino, o Juscelino, né? Ai, mas vamos continuar. Empreendimento de herdeiro da família Marinho e Armínio Fraga se torna alvo do Ministério Público Federal. Mas, infelizmente, até o momento, a Marina Silva está fingindo que nada está acontecendo, até porque ela é muito amiga mesmo, muito próxima do Armínio Fraga. A Marina Silva é tão próxima do Armínio Fraga que até meados de 2018, não é nem 2014, 2018, a Marina era extremamente criticada pela esquerda brasileira como uma marionete do globalismo, né? Armínio Fraga, Jorge Soros, etc, né? Mas agora ela mudou. Mas enfim, né? Tá falando aí que o MPF pediu ao governo da Bahia a revogação da licença de construção de um mega empreendimento turístico em área pública federal. Que pena, né? Parece que o Armínio Fraga e os Marinho vão ter que esperar um tiquinho mais para poder construir esse baita condomínio, esse resort de luxo lá em Boipeba, na Bahia. E, pra gente começar a falar de CPI, falei que era 3 notícias rápidas. Olha a capa de ontem do Estadão. Bonita de ver, né? A primeira notícia lá em cima, ó. Governo Lula mantém repasses federais sem transparência. O homem que falou que ia acabar com o orçamento secreto. Imagina, olha. Bota na mesma frase. PT, dinheiro e falta de transparência. Qual o resultado? Dá até para transformar numa equação matemática. PT mais dinheiro mais sem transparência igual a capa do Estadão. É isso daí. E vamos nessa. Falando em CPI, a gente não vai começar da CPI do dia 8. CPI do MST. E a gente comentou sobre isso no outro vídeo. E eu quero lembrar para vocês, se vocês esqueceram, essa CPI aqui, ela não visa apenas o MST. A depender do direcionamento que
que os parlamentares derem podem chegar a revelações bem interessantes. Por que eu estou falando isso? Bom, essa CPI, eles vão ver as questões que envolvem invasões de terra. MST, a FNL, que até o José Rainha alguma coisa foi preso, que era do MST, né? Mesma porcaria. E também invasões indígenas. Esse último, principalmente, conta com amplo apoio das ONGs. Já pensou chegar nas ONGs? Uma CPI como essa? Botar as ONGs do Jorge Soros sentada, começar a fazer umas perguntas? Essa CPI, a depender da forma como for feita, pode trazer algumas revelações bem interessantes. E já tem as assinaturas, ele tem 172. E quem está encabeçando é a bancada do agronegócio, que está querendo muita coisa e está assim, extremamente satisfeita com o desgoverno. E a gente está numa situação que eu acho que vai ser muito difícil do Dilma conseguir entregar o que o agro quer para parar uma CPI como essa. Eu acho realmente muito difícil, porque eles dilapidaram todo o Ministério da Infraestrutura, da Agricultura, todos os órgãos importantes, todas as secretarias, tudo foi embora, sobrou nada. Até a pesca, que era uma secretaria pequenininha, transformaram em ministério também. E as coisas mais importantes mandaram todas para o desenvolvimento agrário do Paulo Teixeira. O MST ficou com algumas coisas, né? Tá complicado, a turma do agro não tá contente. Não tem como o Dilma desfazer tudo para falar, não, beleza, vamos recompor aqui, vamos colocar o Brasil no trilho. Ainda sobre CPI, a começar, esperança no ar. Após minha cobrança, Pacheco reafirma que deve ler a CPMI na primeira sessão do Congresso. Eu gostei desse deve ler, né? Deve. Vindo do Pacheco, a gente sabe que não dá para esperar nada, a não ser que ele vai ficar do lado do Lula. Mas independente disso, é animador. Montando já o Atlas do mês de fevereiro, quando o Pacheco se elege, vocês podem procurar, se vocês vão achar, tiver interesse aí, postar nas redes sociais, pesquisem no Metrópolis. O Pacheco se elege falando que vai colocar a CPI do dia 8 para andar. Promessa de campanha do Pacheco. Ele vence e fala, vou colocar a CPI para avançar. E até agora nada. Esse Pacheco tá demais, né? O André Fernandes faz uma atualização, diz que 3 deputados retiraram a assinatura, um do Maranhão, do PL até, ó, Josimar Maranhãozinho, Detinha também do PL do Maranhão e Max Lemos do PROS do Rio de Janeiro. E aí eles conseguiram mais 2 assinaturas, que é do Alex Manete, do Cidadania de São Paulo, e delegado da Cunha, do PP de São Paulo. No total até agora, houveram 8 retiradas e 12 adicionadas. Tem 193 assinaturas. E eu coloquei aqui os 3, né, porque eles fizeram em conjunto, mas a informação é a mesma. Felipe Barros, em parceria com Nicolas e em parceria com André Fernandes, os 3 tomaram uma iniciativa bem interessante. Eles protocolaram na PGR um pedido de investigação contra Lula e o Padilha pela compra de parlamentares por meio do oferecimento de milhões de reais de orçamento secreto em troca da retirada de assinatura da CPMI do dia 8 de janeiro. E os 3 aqui protocolaram. Aí eu quero ver. Imagina se no Brasil a imprensa realmente noticiasse esse tipo de coisa. Já pensou a imprensa noticiar? Oposição aciona PGR contra suposto uso da máquina pública através do orçamento secreto para retirada de assinaturas? Complicado isso daqui, né? E aí o Estadão soltou a nota, fez na coluna do Guzzo, né, que é um cara bem mais à direita, até escreve também lá na Oeste, e fala o seguinte, ó, se o desgoverno não tem nada a temer, por que não quer a CPI do dia 8? Tá a perder, por que não quer? De todos os esforços que o Dilma fez durante esses seus primeiros meses, poucos têm sido tão frenéticos quanto o seu ataque sem trégua para impedir a instalação de uma CPI, que é destinada a investigar, né, no dia 8. É como se fosse o principal ou o único programa do governo do PT até agora. E não está errado. Hoje é dia 16 de março, hoje completam 75 dias de desgoverno. Gente do céu, não teve absolutamente nada. Nada. Estamos chegando no final do mês de maio e o último dia, né, dia 31, fez exatamente os 100 dias. Não teve nada, nenhuma entrega. Não é o avanço da economia, a criação de empregos ou combate à fome ou qualquer das miragens prometidas pelo Dilma durante a campanha eleitoral. Não.
É um projeto para construir... Não é um projeto para construir alguma coisa. É para destruir. É o que tem. É, em suma, uma batalha campal na qual está valendo tudo, a começar pela compra aberta de votos de deputados e de senadores. Fique contra a CPI, ganhe em troca verba pública, cargos no governo e outras esmolas gordas. Esse é o governo do Dilma, né? E vamos lá, vamos que tem muito mais coisa. A Folha de São Paulo soltou um editorial bem interessante falando que o Dilma está pisando em ovos. Dilma não tem como brigar com o Congresso, mas é preciso dar início a uma agenda. Irmão, tem que começar. Tem 75 dias de governo, não tem nada. O país parou, gente. Estamos parados no tempo. Concebidas como instrumento para que o presidente seja capaz de ditar a agenda do governo, as medidas provisórias hoje evidenciam as dificuldades do Dilma em lidar com o Congresso que acumulou poder nos últimos anos. As MPs. As MPs são editadas pelo Planalto para providências urgentes, que só deixam de valer se forem rejeitadas ou não votadas pelos parlamentares em até 120 dias. Sem elas, não seria possível nem mesmo a tradicional reconfiguração dos ministérios nos inícios de mandato. E aí o Dilma está sendo pressionado a intervir no impasse entre o Lira e o Pacheco, onde o Pacheco quer tirar a apreciação atual, que vai direto para o plenário da Câmara e levar para uma comissão mista, como era no passado, como está tendo na Constituição. A Folha lembra disso, né? Que é em torno do rito da tramitação das MPs. Aí diz, o Pacheco que a apreciação das medidas comece por uma comissão formal, como determina a... Formal não, comissão formada por deputados e senadores, comissão mista, como determina a Constituição. Já o Lira quer manter por mais tempo a norma extraordinária, que foi adotada na pandemia, pela qual se dispensa a primeira etapa. E o processo tem início já no plenário da Câmara. É evidente que, do ponto de vista formal, o Pacheco está até certo. Mas o que está em jogo, porém, é a capacidade do todo-poderoso líder dos deputados de interferir em atos vitais do desgoverno. Enquanto isso, enquanto está essa briga, tem 11 MPs do Dilma que estão empacadas no Congresso. O que vai da criação de ministérios ao pacote para reduzir o déficit no Tesouro Nacional. E o Planalto pisando em ovos para não melindrar nenhuma das casas legislativas enquanto negociam a solução. Tu já pensou? Imagina. Imagina se nem a reconfiguração dos ministérios for aprovada. Seria um baita presente do Congresso pro Dilma. Tu já pensou? Falar, irmão, não vai ser 27. Desfaz. Demitir quem? Vai fazer o quê? Quem vai virar secretário de quem? Imagina a confusão. Imagina a confusão. Essa eu acho que a Câmara acaba passando, o Congresso acaba aprovando. Mas ia ser bonito de ver. Fala, não, só vai ser 27. Manda 10 embora. Bota 10 ministros pra voar. E aí, Dilma? Dilma tá prometendo demais. Demais mesmo. E não tá entregando. Conversei muito aí com um amigo que... Tá ruim, viu, pro Dilma? Sem brincadeira. Eu não quero animar vocês, não. Não fala assim, não tenta animar meu dia, não tenta me fazer feliz. Tá ruim pra ele. Tô falando pra você, eu fiquei surpreso de tanta coisa que eu ouvi. Mas vamos lá. O presidente, afinal, conta com a coalizão sofrível no parlamento. E sua eleição, embora recente, se deu por margem mínima. Ele não tem capital político. A mesma fragilidade explica por que o Dilma aceitou um montante recorde de 46,3 bilhões em emendas de deputados e senadores no orçamento deste ano, além de manter o loteamento político da estatal da Codevasf. Tá lá, tá tudo loteado. As mostras de pragmatismo são compreensíveis, ainda mais diante da força do bolsonarismo, mas a governabilidade não pode se limitar a evitar crises. A governabilidade é só evitar crise, só isso. Não é para nenhum lugar. Urge que o Dilma apresente as prioridades de seu programa de governo, a começar de preferência pela norma de contenção da dívida pública e pela reforma tributária. Gente, a economia colapsou. E não está sendo nem só do Brasil mais. Vocês devem estar acompanhando minimamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. O dia de ontem foi o caos para os bancos europeus, o Credit Suisse, né, liderando essa corrida. Tá horrível. E o Dilma tá perdido. A gente não vai pra onde? Acho que vai dar ruim pra ele, viu? Aí veja. O Caio Junqueira, dentro da CNN,
por experiência própria de análise do que ele acaba escrevendo e pelas informações que ele passa e diversas coisas, né? Confia no que eu tô falando, dessa vez eu tenho noção do que eu tô falando. Caio Junqueira sempre tem diálogo com o PT. Olha o que o Caio tem para comentar. Vamos dizer assim, eu acho que uma palavra que resume é um apagão do Congresso Nacional. Essa não é normal. É forte, hein, Caio? Não, perdão? Apagão é forte, hein? Até agora sim. 14 de março, 1 mês e meio da atual legislatura, 2 meses e meio da posse do novo governo, 4 meses e meio da eleição e nada. E pior, que eu ouvi hoje, que eu achei muito interessante no Palácio, não tem um projeto que consiga ser testado, para testar a base. O governo não consegue dizer temos 300, temos 250, temos 350 deputados na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque não tem projeto para ser votado. Porque as comissões não foram montadas. Então ele não consegue fazer o evento teste. A Raquel tá pedindo a palavra. Não, o Caio está absolutamente certo. Todas as medidas provisórias, acho que todas, né, Caio? 11, se não me engano, que o governo mandou estão paradas. O Caio tá desesperado. E o Caio é torcedor, viu? Caio torce, faz o L. 4 meses e meio que acabou a eleição, 2 meses e meio que tá aí, tem 1 mês e meio de congresso e nada. Nada. Apagão. Estamos vivendo um apagão. E aí ele solta uma nota mais completa. E eu quero comentar com vocês, ponto a ponto. O governo vê indícios de rebelião no Congresso e desconhece tamanho real da base. Mais de 2 meses após a posse, o Dilma aí tá de boca aberta, não sabe pra onde vai, ó. Vê uma base aliada desorganizada, vários focos de rebelião. É o que relatam fontes do Palácio do Planalto, ouvidas pela CNN. O caso mais recente mostra o grau de desconforto do executivo é a acusação de aliados do Dilma que a Câmara barrou o acesso do governo à lista dos parlamentares que assinaram a CPI. Não estão tendo acesso, não querem dar... Não estão sabendo quem foi que assinou, quem deixou de assinar. Não quer dar pro governo a lista. Estão reclamando. Em razão disso, os operadores políticos do desgoverno têm recorrido diretamente às lideranças partidárias para ter acesso aos nomes dos parlamentares das bancadas que estão assinando a lista. O governo é contra a CPI. Isso é óbvio, tá claro. Procurado, Arthur Lira disse à CNN não ter acesso à lista, né? O Lira falou, eu não tenho acesso aos nomes. Lavou as mãos. Tira meu nome de tua boca, Lula. Se vira aí, irmão. Tu já é velhinho, tu já tá grandinho. A acusação do executivo revela o grau de dificuldades que a gestão vem tendo, né? Vem enfrentando para tentar organizar a base lá no Congresso e estruturar suas relações com o Legislativo. Outro foco de problema é a questão das MPs. Tá tirando o sono do desgoverno. E aí tenta mediar o embate, né? Do Lira versus Pacheco. Integrantes da Casa Civil e das Relações Institucionais tem conversado com integrantes dos gabinetes de Lira e Pacheco em busca de um consenso, mas há entraves. O Dilma avalia que até mesmo o governo, né, avalia que o próprio Lira tem tido dificuldades, tanto que até agora não conseguiu um acordo para instalar as comissões da Câmara, sem votação teste. Além disso, o contexto todo faz com que não haja votações relevantes que possam servir de teste para o governo avaliar de fato o tamanho de sua base e de eventuais traições. Os cálculos que eles ainda utilizam é da PEC do rombo. Imagina que na época, né, era uma composição completamente diferente. Ele diz, ó, metade do atual Congresso não participou da votação. Não dá mais para medir, estão às cegas. Hoje, ninguém no Planalto arrisca com segurança o tamanho da base do Dilma. Imagina, com todas as ferramentas e a Globo do lado, ninguém arrisca. A Globo não está ajudando. A avaliação é que assim, o núcleo duro, que vai precisar ser ampliado, a depender da pauta, da votação. Nesse sentido, olha a bancada do agro, uma das maiores e mais organizadas, poderá estar com o governo em algum projeto, mas contra o governo em outros projetos. E aí, obviamente, vai ficar ao lado do governo quando for alguma coisa interessante. Acho que pro agro e pro Brasil, né? Quero acreditar nisso. Principalmente com o cenário caótico que o agro brasileiro vem enfrentando nesse momento, com diversas invasões e diversas falas aí da ministra do Meio Ambiente e de algumas pastas, né? Colocando basicamente o agricultor como o grande problema do país.
A ideia do desgoverno, né, de forma geral, é tentar conduzir o processo político de modo a evitar que a agenda caia em um duelo entre governo e oposição. Um fator positivo para governistas é que as MPs só perdem a validade em abril. Olha a alegria dos caras, não, só no final de abril, né? Então, ainda tem tempo. Ainda tem 45 dias. 45 dias, tá bom. E que a agenda essencial para o Planalto, a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal sequer foram apresentados. Você lembra que em janeiro o Haddad falou que antes de junho já estava aprovado? Que ia estar aprovado no primeiro semestre? Eu falei, não vai estar. Se você não lembra disso, tá no Atlas, tudo bonitinho e organizado. Mas eu vou falar mais daqui a pouco. Outro ponto positivo para o Executivo Federal é que a votação da reforma tributária e do arcabouço fiscal tende a ser muito mais um embate de setores, agro versus serviços, estados versus União, do que algo estritamente político. Fontes do governo afirmaram da CNN reconhecer a importância de negociar com o líder e o Centrão. Ou seja, não estão conseguindo. Para o PT aceitar negociar, já perdeu. O plano deles não está dando certo. Uma coisa também, né? Vocês têm visto o José Disseu por aí? Não, só uma pergunta. Os palacianos ouvidos pela CNN apontam ainda que obstáculos que não existiam quando o PT chegou ao poder pela primeira vez, né? Agora, quer dizer, apontam obstáculos que não tinham quando o Dilma chegou em 2003. Coisa mudou. Mudou. Achou que ia ser fácil. Achou que a Globo era o suficiente. É mencionado, por exemplo, a pulverização de lideranças dentro do Congresso. Tem muita gente com poder hoje, né? Outro ponto é que o Congresso avançou sobre o orçamento desde 2015, perdendo, portanto, a parte do poder de barganha com o Legislativo. Nesse meio tempo, no dia de ontem, o Ciro Nogueira ele entrou em campo para falar o seguinte, ó. No que diz respeito ao UPP, encerramos as discussões para a formação de federação junto à União Brasil. Não vai unir mais. Ó, eu vou valendo que tem dedo do Planalto. Via Alcolumbre e Bivar para melar essa federação, para reduzir o poder do Lira e o poder de uma bancada com 108 parlamentares. Mas eu vou valendo. Uma mosca voando aqui, um bicho, sei lá. Vou valendo. Valendo que tem dedo do Planalto. De onde que eu sei isso? Não sei. Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguma nota na imprensa falando que tem dedo do governo. Mas eu tenho certeza. Vamos ver se eu não vou estar certo. A imprensa que tá falando, viu? Pra depois não parecer que eu tô pegando no pé. Não é nenhum blog de direita não, viu? É a Veja. Letargia do governo é tão grande que incomoda até o Dilma. Até o Dilma tá incomodado. Até o Dilma tá incomodado com o desgoverno, né? Ele deu uma bronca, já comento rápido, né? Ele foi até irônico com seus ministros, né? Falando de genialidade. Ah, esses gênios aí, né? Acham que sabem demais, mas enfim. Essa matéria de ontem, então, ainda eram 74 dias. Olha o que o Bonin diz, né? Tirando socorro aos Yanomami e Roraima e outras medidas emergenciais, como a questão das chuvas, a gestão petista produziu factoides em série, mas não conseguiu até hoje colocar de pé as esperadas propostas econômicas prometidas na campanha. Sem ter o que apresentar, não tem projeto, não tem agenda, os 37 ministros já falaram em rever a reforma da Previdência, isso foi em janeiro, está catalogado no Atlas. Rever a reforma trabalhista, isso não foi em janeiro. Quer dizer, isso foi desde a campanha, né? Acabar com saques também foi em janeiro. Colocar os Correios para fazer Uber, isso foi esse mês. Criar uma moeda comum também foi em janeiro. Financiar gasoduto, isso vem na verdade de dezembro. Mas em janeiro também comento um pouco sobre isso. Isso tudo está registrado, no que depender de mim. O último factoide foi lançado pelo Márcio França. É a questão das passagens por R$200, que não pegou nada bem. O Festival de Ideias Geniais tirou o próprio Dilma do sério, como mostrou o radar nessa terça, né? O Dilma deu uma bronca geral nos auxiliares, deixando claro que todo anúncio deve antes passar pelo crivo da Casa Civil e da Presidência. Ninguém pode falar se o Rui Costa ou o Dilma não deixar. Lula assumiu seu terceiro mandato depois de uma eleição apertada, além de ampla oposição, lida com a ansiedade dos aliados em ver o governo deslanchar. As coisas até agora não foram ajustadas, tanto que o petista decidiu recriar a coordenação de governo para colocar ordem na casa. E eu que achava que a turma do Jair era bagunceira, viu? Eita! Olha aí, Jair. Se você um dia ouvir, tava dando aula e a imprensa jogando tanta pedra, né? Saudade de Bolsonaro.
A sorte do petista, no entanto, é que a obra de Bolsonaro... Esse aqui é interessante, eu nem lembrar desse final. O Robson Bonin, olha o que ele diz. Ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Então ele fala de algo que ele anda fazendo. A sorte do petista é que a obra de Bolsonaro e sua turma continua rendendo manchetes e crises no noticiário. Não, Bolsonaro tá quieto. Quem tá criando as crises são a imprensa. A imprensa que insiste em ficar criando factoides. Simples assim. Simples. Criar cortinas de fumaça. Quando essa fonte secar, será preciso ter trabalho a mostrar. Ou seja, a Globo está blindando o Lula através de críticas a Bolsonaro. A Globo junto com o consórcio, né? A Globo é o grande bastião, é um grande exemplo. Gente, já deu errado. Já deu errado. Tem um vídeo que o G1 fez questão de divulgar, né? Globo News. G1 não, né? Globo. É a mesma porcaria. Em reunião dessa terça, Lula pede a ministros que não façam anúncios sem aval do Planalto. Em tom duro, sem citar nomes, ele falou que qualquer genialidade precisa passar pela Casa Civil. E ele não tá falando isso à toa. Temos aí, ó, Maria Fofoquinha. É o Rui Costa. O Rui Costa que foi buzinar, ó. Quem diz é o Matheus Leitão. Entenda. O alerta que provocou a bronca do Dilma nos ministros. A cobrança pública tem motivo. Rui Costa foi fazer fofoca. Informou o Dilma que algumas iniciativas dos ministérios não estavam passando pela pasta responsável por organizar o governo como um todo. Daí a bronca. É o que apurou a coluna. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Infraestrutura sofre com atrasos e dúvidas após iniciativas do Dilma. Situação observada principalmente por disputas políticas e ideológicas. Afeta rodovias, portos e aeroportos. Questão de dólar. Não vou fazer isso. Não. Eu não vou aquilo outro. Não. Privatizar? Jamais. Não, esse daí, meio ambiente, né? Climate change. Não pode construir essa rodovia, essa ferrovia. Não, meu Deus do céu. As emissões de carbono não permitem. É o que está sendo. Que é a pasta até do Márcio França, né? Em parte, né? Questão de portos e aeroportos. Mas a infra tá deixando muito a desejar, né? Tá ruim. Tá muito ruim. Tá ruim pro Dilma, viu? E aí, pra comentar com vocês, fazer o meu pequeno jabá, né? Lançado ontem. Fiz até uma live explicando, etc, tudo mais. Pra quem ainda não sabe o que é, tá ali no subtítulo, ó. O Almanac da História do Brasil em Notícias. Mais de 620 notícias, postagens de redes sociais, vídeos, documentos oficiais, para tentar resumir, assim, grande parte, né? Não dá nem pra falar com um pouco, grande parte do que aconteceu no mês de janeiro. São quase 160 páginas, tá aí, Almanac, feito basicamente por mim, por minha mãe, tia do Zap e um amigo meu, só isso daí mesmo. Aqui para mostrar para vocês, foram... Só do tempo que eu passei editando, ali, ó, 193 horas. Isso no intervalo de por menos de um mês, né? Começou ali de 18 de fevereiro, terminei, assim, na verdade eu abri para só dar umas alteradas hoje, mais cedo, né? 193 horas. Foi um trabalho grande. Eu quero mostrar para vocês aqui, compartilhar, que fiquei muito contente com o áudio que eu recebi. Vou falar para vocês aqui. Vou modificar aqui a voz, né? Me perdoa. Deixa eu também ouvir aqui pra ver se tá certo. Pera aí. Pronto. Dá um play aqui no áudio rapidinho. Não vai cair o braço, né? Pera aí. Tá aqui. Agora de bem de manhãzinha que eu tô acordando, mas deixa eu te falar. Esse projeto seu é emocionante. Eu já tive muita dificuldade para pesquisar matéria antiga, fazer quadro. A coleção impressa da Veja mesmo, eles pararam de guardar lá por 2017. Então a gente tem que recorrer agora à coleção escrita para pesquisar matéria antiga, para o acervo digital saiu do ar. Tem vários problemas no Brasil, você conhece. Esse projeto é maravilhoso, porque você pode estendê-lo para toda a história do Brasil. É fantástico isso aí. Isso aí é manter vivo o nosso trabalho de toda a imprensa brasileira, de manter viva a nossa história, porque o que está faltando ao nosso povo é justamente isso. É guardar a história, é ter a história à mão rapidamente. Hoje toda a mídia vem sendo engolida, engolfada pelas redes sociais. Você está de parabéns e não pensa em apoio de ninguém não. Você vai ter o apoio da sociedade civil, que é o mais importante. Direita e esquerda vão recorrer ao seu banco de dados. Eu, antes de ser jornalista, eu fui pau de luz, operador de VT e cinegrafista. Comecei
na imprensa em 1983, 4 mais ou menos, ainda era final de governo, se não me engano, do Figueiredo. Peguei até algumas coletivas do Figueiredo, depois veio Sarney, Fernando Henrique, Collor, Fernando Henrique, Lula de novo, Dilma, Temer. E a gente está vendo esse bando de ladrão se revezando no poder. E as pessoas não têm essa história à mão rapidamente. Eu acho que esse projeto seu é fantástico, é muito bom e, repito, eu acho que toda a sociedade civil brasileira vai recorrer ao seu projeto. Olha, não tá muito bom, né? Porque tava no WhatsApp e ainda distorcia a voz. Mas, o que eu posso falar pra vocês é que, sei lá, tem 2 grandes jornalistas, que não é de opinião, mas faz jornalismo, que eu acho que eu admiro, na imprensa, na grande imprensa. Esse é um deles. É um cara, assim, pra mim, ímpar, qualidade do que ele faz. E me mandar um áudio como esse me deixou, assim, extremamente contente. Eu falei, pô, estou fazendo algo útil. E do mesmo dia que eu fiquei surpreso com isso daqui, compartilhar com vocês também, fiquei relativamente surpreso de forma meio que negativa. Ontem, antes de fazer a live, eu esperava um pouco mais, até de apoio ao projeto, mas de apenas 51 assinaturas. Eu falei, pô, sei lá, na minha cabeça, né, olhando assim a quantidade de seguidores que eu tenho, eu falei, pô, se eu tivesse batido 1%, teria sido bacana. Depois da live subiu para 74. Falo para vocês, eu não pretendo ganhar nenhum trocado com isso, nem nada. De coração mesmo, espero poder ter um pouco mais de assinaturas, um pouco mais de apoio. Eu acho que mais do que 74 pessoas apoiando, eu acho que dá. O site é o Kimpaim. Tá até aqui em cima, né? Kimpaim.com. Tá lá, vocês podem ter acesso. Eu fiz em PDF até porque se a pessoa quiser imprimir, dá para alguém presentear, tá aí. Tem um baita resumo do mês de janeiro, só com notícias da imprensa para dar pro teu amigo isentão. Eu acho que eu consigo muito mais de 74 pessoas. E eu prometo o seguinte, obviamente, uma parte eu vou usar para pagar os funcionários. E quando passar disso daí, eu vou pegar, com certeza, o restante para investir, continuar reinvestindo. Eu quero tirar do formato atual, que eu acho que está bem legível, você consegue ler, você consegue acessar, você não vê que todas as imagens, as notícias são interativas, os vídeos também, você clica e aí você é redirecionado, quando você lê no celular, no tablet, no computador, para a página oficial. E eu quero depois transformar, não só isso, mas com cara de revista. Sabe, aquela qualidade assim, fora do comum, você fala, pô, aqui tá na mesma qualidade de como era a revista Veja, mesma qualidade como era a Stuets e tudo mais. Prometo para vocês. Então, conto com o apoio de vocês, quem puder apoiar. Tenho certeza que consegui muito mais do que 74 pessoas. Vamos lá, gente. Dá uma força aí, né? Nunca pedi nada para vocês. Então, tô pedindo agora. Não é para mim mesmo. Juro para vocês. Vocês verão que eu irei fazer valer a pena. Vou registrar a história do Brasil. Estou me propondo a isso. A direita dizia que, mas ninguém conta, só tem a narrativa da esquerda. Estou me predispondo a fazer. Fazer bem feito. Com muita coisa. E tentando mostrar, acho que diversas coisas que, inclusive, passam desapercebidas dos olhos da imprensa, né? Muita coisa que acaba entrando em dossiê, aquelas confusões recentes, que provavelmente a gente falou da esquerda, dessa perda, desse racha na base do Dilma, isso não vai entrar na imprensa. A gente comentou aqui em vídeo. Agora, óbvio, vou pegar isso daí e eu vou jogar lá. Tô salvando tudo. Então, conto com o apoio de vocês. Não vou ficar aqui repetindo demais, senão eu fico chato demais, né? E é isso. Vamos continuar. Que o Dilma, a vida pra ele não tá fácil. Sou horrível em vendas. Já percebeu, né? Quando eu morava no Brasil, na era Dilma, eu importava suplemento e vendia. A única coisa que eu tinha ao meu lado era o preço. Que o cara me perguntava, pra tu qual é melhor? Essa Whey Protein ou essa Whey Protein? Eu falava, irmão, é Whey Protein, não muda nada, é só a marca que é diferente. Aí o cara olhava assim pra minha cara, eu escolhia, né, por ele mesmo. Eu falei, mas porcaria, é a mesma coisa. Só que a diferença é que o preço que eu tinha na época, ninguém sabia o que era eBay, ninguém conhecia esses sites de compra, então assim, as diferenças eram gritantes. Era coisa que na época, nas lojas, ele custava R$200 um pote, eu conseguia vender e ter lucro bom a 140. Então, assim, né, aí era esculhambação demais. Mas voltando pro vídeo, pra falar de economia. Agricultura. Exportações do agronegócio caem 5,6% em fevereiro. Os 3 produtos que regiram maior redução foram soja em grãos, açúcar de cana em bruto e trigo. Ibovespa cai 0,25 e emenda a quinta perda, no menor nível desde 1º de agosto. Dólar fechou em queda, desculpa, queda não, né? Caiu para cima, né? Desmelhorou. Cotada a 5,29. Rapaz.
Mercado eleva projeções para inflação e PIB em 2023. Esse aqui até ser comentado, não sei nem porque eu botei aqui de volta. Esse aqui tava no... Acho que eu copiei e esqueci de apagar. Mas voltando. Ontem teve uma pesquisa da Quest, do Filipinho ligado ao PT até, né? E os resultados, gente, não foram nada surpreendentes. Em todo sentido, né? Porque todo, assim, não sei quem esperava alguma coisa diferente. Talvez a Miriam Leitão, ela ficou brava, escreveu um texto. Mas olha o resumo. Para 98% do mercado, política econômica do país está indo na direção errada, diz pesquisa. A minha dúvida que eu fiquei é o seguinte: foram 82 pessoas. O 2% que acha que está indo para o lugar certo são uma ou duas pessoas? Porque se for duas, eu fico pensando, tá? Além do Guilherme Benchimol, quem será que acha que o Brasil está indo para o caminho certo? Ou será que não é o Benchimol uma das pessoas? Porque o Benchimol era o cara do pragmatismo e sensatez, né? Não sei se o Guilherme Benchimol da XP, o que é que ele tá achando agora? Ele foi o primeiro a fazer o L. Benchimol é a sua vida, viu, irmão? Aí o William Vac fez um breve comentário. Muito bom, sensacional. Tô com pena do Dilma? Não tô. Pacificado. A palavra pressupõe que dois lados se aproximem e se entendam de alguma maneira. Não é o que está acontecendo entre o presidente Lula de um lado e dirigentes de entidades que operam no mercado financeiro de outro. A desconfiança mútua era grande antes das eleições que Lula venceu. Perdura ainda hoje. E o que era anedótico, quer dizer, aquilo que a gente ouve, o diz, que a gente ouve por aí, isso que era anedótico está consolidado em dados de uma pesquisa feita por empresa especializada. Os dirigentes do setor financeiro desconfiam de Lula, das políticas econômicas do governo, da capacidade do governo de equilibrar as contas e até mesmo de cuidar da inflação. Pelo seu lado, Lula não perde a chance de dizer que não vai governar por mercado, ou seja, para atender às expectativas de quem ele considera adversário do seu governo. Os números da mesma pesquisa indicam que, de alguma maneira, o atual ministro da Fazenda conseguiu criar algumas pontes com o setor que tem grande influência no comportamento de agentes de outros segmentos da economia, além do lado financeiro. Mas o que prevalece é uma arraigada desconfiança, de parte a parte. Por que será, né? Vamos ver essa pesquisa? Vamos deixar a Miriam Leitão contar. Miriam Leitão que propagou fake news, né? Hein, Miriam? Sacanagem. Pesquisa mostra mercado de costas para o governo e para o país. O mercado não liga para o brasileiro. O mercado é anti-Brasil. Uma pesquisa da Genial Quest ouviu 88 executivos do mercado financeiro, apenas 2% disseram que a política econômica está certa. Será que são duas pessoas ou um só, né? Quanto é 2% de 88 na cabeça dessa galera? Que se fosse 100, 2% de 100 é 2. Mas não tem 100, tem meio de 100. E aí? É 1 ou é 2? 98% acham que está errada. Na expectativa dos próximos 12 meses, 6% acham que vai melhorar. 94% concordam com Emílio Surita. Amanhã será pior que hoje. A mesma pergunta foi feita para a opinião pública. O povo acha que 62% vai melhorar. Confia no povo. Neste mesmo público, 20% estão pessimistas contra 78% do mercado financeiro, que diz que vai piorar. Muito pessimista. Aí vem a Miriam Leitão. Fake news braba, mas assim, assustadora, que só pega o desavisado, sabe? A pessoa com déficit de atenção, sabe? Aquele déficit cognitivo. O que é que a pessoa às vezes tem que ter para acreditar no que a Globo anda falando? Tá absurdo. A Globo tá passando todos os limites. A pesquisa inédita mostra de forma evidente que os executivos do mercado se deixaram levar pela ideologia. Esqueça os fatos. Esqueça tudo o que está acontecendo. Esqueça esse colapso econômico. É ideologia. O bolsonarismo contaminou sua visão do que está acontecendo no país.
quando a visão objetiva é a mais eficiente para quem toma decisões em relação ao dinheiro dos outros. Aqui, pessoal, é um dos gráficos da pesquisa. Ela está disponível na internet, vocês acham? Não precisa pagar para acessar, não. E aqui é uma tabela onde está lá embaixo, ó, o que tiver de azul significa que você confia muito na pessoa. O que tiver de amarelo você confia mais ou menos. E o que tiver de vermelho é que você confia ou pouco ou você não confia. Simples assim. E aí perguntaram para esses 88 ministros o quanto você confia em cada um desses líderes políticos. Pessoal, Bolsonaro está aqui. Só tem 1%, deve ser um único cara em toda a pesquisa que falou que confia muito em Bolsonaro. 1%. 1%. Que ideologia é essa? Que bolsonarismo é esse que a turma não confia em Bolsonaro? 79% dos entrevistados não confiam em Bolsonaro. Não confiam. Cadê o bolsonarismo? A Miriam Leitão está propagando fake news na cara dura. Isso aqui é desinformação. Desinformação. Aí tá lá, ó. Você vê, ó. Os caras confiam mais no Pacheco, no Haddad, no Geraldo Alckmin, na Simone Tebet, do que em Bolsonaro. Tá maluco, irmão? Para não usar lá que é a sua análise. Eu prefiro acreditar na Miriam Leitão até a Raquel Landim. Um dos ápices da picanhagem brasileira. Tá lá, ó. 98% do mercado diz que a política econômica de Lula está indo na direção errada. Revela a pesquisa. O mercado se deixou levar pela ideologia? Eu acho que ela está dando uma direta na cara da Miriam. Não é indireta, que é exatamente o que a Miriam Leitão está afirmando. É bolsonarista? Agora não tenho mais nenhuma dúvida que ela está mandando essa para Miriam Leitão. 79% do mercado não confia em Jair Bolsonaro. Ele só perde para Gleisi, Mercadante e Lula. Acabou. Mas a Globo não está para explicar. A Globo está para desinformar. A Globo precisa criar uma cortina de fumaça para o Lula. Porque, cara, não tem agenda, não tem nada. O país está colapsando. Está colapsando. E a Globo foi a maior cúmplice em todos os momentos. Se pensassem de forma objetiva, voltando aqui para a Miriam Leitão, veriam bons e maus sinais. As ameaças do Dilma, né, o Banco Central, foram negativas. Isso aí foi meio ruim. Da mesma forma que as indicações de mudança na lei das estatais, né, isso também foi ruim. Na política de paridade internacional dos preços, isso também foi ruim, né, Miriam? Mas o ministro Haddad está pavimentado com medidas concretas, uma redução do déficit público. É? Tá, é? Uma delas foi reonerar a gasolina, que o governo anterior desonerara por motivos absolutamente eleitoreiros. Bom, diversos países do planeta Terra tomaram medidas para reduzir o preço do combustível diante de um aumento recorde devido ao conflito na Ucrânia. Isso é mais do que óbvio. Em segundo lugar, a medida do governo passou pela Câmara, que poderia ter rejeitado. Em terceiro lugar, a Globo, até o governo do Dilma, a Globo reclamava sobre o preço da gasolina porque dificultava a vida de todas as pessoas. Mas agora, né, a Miriam Leitão, ela se baseia na falta de memória das pessoas. Simples assim. A administração Bolsonaro furou o teto de gastos várias vezes, pedalou para 14, fez aquilo, e terminou com um superávit, o que não acontecia acho que desde 2015. É? Tô errado? É a primeira administração, acho que da história recente, que entregou o governo com a dívida menor do que recebeu? É, Miriam? Quanta desinformação. Quanta desinformação. Mas para voltar para essa do Haddad, que está tomando medidas concretas, vamos ver o que os pares da Miriam Leitão diz. Haddad apresenta pacote com 242,7 bi que prevê reversão do déficit. O Haddad apresentou essas medidas em 13 de janeiro.
Na verdade, foi dia 12 de janeiro. No dia seguinte, a Folha de São Paulo noticiava-se que o impacto factível do pacote do Haddad fica próximo de 120 bilhões. Ou seja, não tem nada factível o que o Haddad está fazendo. Não tem nada sólido. E tudo que o Haddad está fazendo é desnecessário. Porque esse caos fiscal que colocaram no Brasil é culpa da PEC do rombo, que era desnecessária. Até a Globo chegou a comentar sobre isso, que 80 bilhões bastava. Mas depois, né, chegando perto da hora da votação, entrou em campanha, chamando de PEC do Bolsa Família. Era o único veículo da imprensa fazendo campanha. Todos eram minimamente neutros, chamavam de PEC da transição. Só a Globo chamou de PEC do Bolsa Família. Só o Globo fez campanha. A CNN chamava de PEC do estouro, tinha que chamar de PEC fura-teto, e acho que um só veículo de imprensa chamava de PEC do rombo. Essas notícias estão onde? No Atlas de janeiro, né? Tá aí sempre para recorrer, porque a Miriam Leitão não vai vencer. Esse texto da Miriam estará no Atlas de março. Então ajude o projeto a continuar. Sei que eu vou conseguir mais do que 74 pessoas. Kimpaim.com. Dos entrevistados, 73% acham que há risco de recessão este ano e só 20% acreditam que haverá aumento do investimento externo. Ou seja, quebrou o país. Na realidade, segundo a Miriam, né? O país está de fato desacelerando, mas a recessão ainda não é probabilidade. Ainda não é, viu? Não. A FGV fez um levantamento, a gente comentou esse vídeo, na nota que saiu na Folha de São Paulo, eu lembro, nos últimos dias, deve ter umas 2 semanas no máximo, que falava que o PIB desse ano só não está negativo ainda por causa de algumas safras recordes aí do agro, mas que você vê que também está em desaceleração e vendendo menos para o exterior. Então, eu acho que a coisa está muito ruim. E a Miriam está mentindo de novo. Apenas 1% acha que a relação do governo com o Banco Central é positiva. Você vai falar a mesma coisa? A política fiscal do governo vai gerar sustentabilidade da dívida pública? Bom, dos que responderam, 90% disseram que não. Ninguém tem fé. Quebraram o país. Ao mesmo tempo, 61% acham alta a chance do governo aprovar a âncora fiscal. 31% acham que é regular e apenas 8% consideram baixa essa probabilidade. Reforma tributária, 32% acham alta possibilidade de aprovação, 41% regular, 98% concordam com a unificação dos impostos. O mau humor demonstrado na pesquisa com os executivos do mercado financeiro é tão alto que faz duvidar da capacidade de análise dos que avaliam a conjuntura para tomar as decisões sobre o dinheiro de terceiros que administram. Você entendeu o que ela falou? Ela está falando que essas pessoas que responderam a pesquisa não têm capacidade de gerir o seu dinheiro, por exemplo. Se você investe com esses altos executivos, não tem capacidade? Eles não sabem fazer análise? Porque o Brasil vai indo muito bem. Dê o seu dinheiro, invista no Brasil, confie no Dilma. Essa é a Miriam Leitão. O Bruno Engler atualizou, né? Postou ontem aí. Não sei que não foi ele. Tá ali, arroba. Fernando Upor. Essa imagem foi do dia seguinte, né? Você lembra da Daniela Lima? Aquele vídeo asqueroso. O pobre vai comer. O pobre gosta de usar roupa, viu? E o pobre vai viajar. Eu vou traduzir pra vocês. É o que ela falava. Olha lá. O açaí, né? Tava de 31 naquele momento. Tá 16. Só caiu 52%. Pouca coisa. Tá bravo. Vocês já viram aquele cara? Eu adoro aquele cara do TikTok. Ele tem um bigodinho assim, né? Meio ralinho, meio moreninho. Aí ele fala alguma coisa. Aí ele fala assim: estou aqui no Japão. Trabalhei um dia e comprei uma casa. Aí ele vai andando assim na rua, passa alguém, ele fala umas palavras aleatórias, assim: e aí, Goku, Medibu, Vegeta? Nada com nada, né? Sempre passa a mina, acho que é a namorada dele. Aí depois ele fala: não, comprei uma casa aqui, a casa me custou 3.000 ienes. Bom, convertendo na moeda do Brasil hoje, deve estar em torno de R$5. Aí ele para e olha: tá barato demais.
Mas esse bicho é muito engraçado. Se vocês abrirem um TikTok, vocês vão ver o vídeo desse cara. Tem outro que ele fala sobre: vou te ensinar a ganhar dinheiro. Vira pro lado. E quando ele vira pro lado, ele pega uma enxada. Com isso daqui, você vai ganhar por dia de 80 a 100 reais. Tá barato demais. Mas aqui, ó. Tinha que botar o tá barato demais, ó. A Renner tava de 30. Agora tá de 18,41. Uma queda de 59%. Tá barato demais. CVC de 7 por 3,10. Tá barato demais. Acho que ele errou as porcentagens ali, viu? Acho que é 59,90 da CVC e da Renner é 43. Tá me atrapalhando na conta, viu, Fernando? Você comeu mosca aí. Olha aqui. Taxa de juros para empresas atinge 22,2% ao ano. Imagina o cara que pegou empréstimo no governo Dilma e só viu o Dilma gritar. E grita, e grita, e grita, e grita. Cada vez que o Dilma grita, é os juros aumentando. Tá horrível. Tá horrível. Meu Deus do céu. Pra onde vai o Brasil? Pra onde vai o Brasil? Numa direção contrária do Brasil de Bolsonaro, né? No dia de ontem, desculpa, dia 13, né? O Estadão soltou essa nota. Achei bem interessante. Peso do Estado na economia brasileira atinge em 2022 o menor nível em quase 3 décadas. O governo de Jair Messias Bolsonaro foi responsável por essa notícia. Consumo do governo representou 18% do PIB no ano passado, contra 18,6% em 2021. A taxa é a menor da série histórica do IBGE, medida desde 1996. Desde 1996, nenhum governo gastou tão pouco quanto o governo Bolsonaro. Saudade aí. Hashtag saudade aí. E jogaram isso fora, gente. Jogaram isso fora. Grande parte por pessoas como a Miriam Leitão, fazendo uma campanha sem pé nem cabeça sobre diversas coisas que estavam acontecendo. Agora o Dilma ontem colocou o Brasil em dúvida, né? Porque agora parece que é doença. Olha o que o Dilma disse. O mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. Que nós precisamos cuidar. A nossa médica, a ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino vai estar andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. Vocês lembram do mês de fevereiro? Que teve uma polêmica, até com o Nicolas, né, também. Envolvia esse tipo de questão, né? Peso. Agora pode. Agora é o Dilma que tá falando, e o Dilma pode falar o que quiser, que tá de boa. Não vai ser cancelado na internet. E aí, já que ele for do Flávio Dino, vamos falar do Jorginho, né? Jorginho. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Com certeza muitas coisas já foram comentadas, vocês já devem ter visto, mas eu quero comentar e trazer algumas coisinhas a mais. No dia 13, uma data até interessante, né? Tudo a cara do PT. O Globo noticiava que o ministro da Justiça encontra lideranças de favelas em visita ao Complexo da Maré. Tirei a notícia de ordem para mostrar que organizou. Se você ainda não sabe, você deveria saber. A visita foi acompanhada por Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança Pública, Tamires Sampaio, coordenadora nacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Também estiveram presentes Marivaldo Pereira, que é secretário de Acesso à Justiça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Agora está explicado. A organização do encontro contou com o apoio da Open Society Foundations. Sim, o Globo afirma categoricamente que o Jorginho Soros, a ONG dele, é que apoiou aí para organizar o encontro. O encontro Soros. Não, e o final, olha a Globo. A Open Society, né, é uma organização filantrópica que apoia iniciativas da sociedade civil em diversos países.
Olha como o Soros é um exemplo de ser humano. Ah, Globo, viu? A favela Nova Holanda, uma das 16 que fazem parte do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, recebeu nesta segunda o ministro da Justiça e Segurança Pública. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo entre organizações da sociedade civil e o governo sobre as políticas de segurança pública. Durante a visita, o ministro e sua comitiva ouviram as propostas de lideranças e ativistas de direitos humanos que atuam em diferentes territórios do Rio de Janeiro. E aí eles deram a carta com as intenções, são 41 propostas, quero comentar sobre algumas. Mas veja, o documento apresenta as recomendações para uma política de segurança pública a partir de 6 eixos. Olha que sensacional, olha os eixos. Participação social e controle das polícias. Será que vai ter também? São 6 eixos, já vimos o primeiro. Controle da polícia. Será que vai ter controle do bandido? Tem mais 5 chances, vamos ver a segunda. Estruturação e regulamentação da política de segurança pública. Não, então queimou mais uma. Não tem bandido ainda. Não tem bandido, queimou essa. Vamos ver a próxima. Sistema penitenciário. Mas será que é para prender mais bandido ou para dar regalia para os presos, né? Que deve estar sofrendo. Acho que dá para regalia para estar sofrendo muito, né? O direito dos presos. Então, infelizmente, ainda não é para combater bandido. Política de coisa ruim. Bom, eu acho que essa também não é para intensificar, né? Eu acho que essa turma é contra. Acho que eles até são a favor no mínimo, da descriminalização. Então, ainda não tem combate ao bandido. Vamos ver agora. Quinta chance. Política de reparação e memória. Pô, a turma tá preocupada com a narrativa de registrar a memória e o quê? Falar que a polícia é do mal? Última chance. Será que vai ter algo de combater bandido? Controle de guarda-chuvas. Pô, bicho. Eu tento não pegar no pé. Não tem um único eixo que fale de combater o crime. E por mais que seja controle de guarda-chuva, não é controle de guarda-chuva dos meninos, né? Dos meninos da Maré. Os meninos da Maré tá tomando cervejinha. Esses aí ninguém vai querer pegar o guarda-chuva, né? Não vai ter que registrar. Entre as 41 recomendações estão a recriação do Conselho Nacional de Segurança Pública, maior controle, né, sobre balinhas, além da criação de uma plataforma nacional com dados sobre crime e violência, de política para instalação de câmeras e GPS nos uniformes e nas viaturas da PF e da PRF, da política de redução da letalidade da policial, ou seja, né, a polícia está muito violenta, da Comissão Independente de Supervisão da Atividade Policial para Controle e Monitoramento de Operações. Olha só, é uma comissão, ela é independente, ou seja, ela está fora da estrutura hierárquica das forças de segurança pública. Essa comissão, ela vai avaliar como está o trabalho da polícia. E essa comissão, ao final, com participação social. Vai chamar quem? A Ilona Zabó? Instituto Sou da Paz? 75 dias e eu estou em busca da política pública contra o bandido. Está em falta. Aqui é só um screenshot do vídeo. Vou mandar o vídeo lá no Telegram, né? Obviamente. E aqui vai estar registrado no Atlas de Março. Conto com o apoio de vocês. Diante do que aconteceu, a comissão da Câmara quer que o Flávio Dino explique que visita foi essa. Flávio Dino entrou na Maré, né? Um dos complexos mais cheio de guarda-chuvas do Rio de Janeiro, com apenas 2 carros, né? Sem trocar flores e pombas da paz. Abre aspas, vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com os meninos, né? Com as crianças. Isso é um absurdo. Que essa fala do Eduardo Bolsonaro. Aí a matéria fala que Eduardo não é o presidente, nem titular da Comissão de Segurança Pública. Apesar dele ser suplente, a sua influência no PL, que comanda a comissão, pode levar a um convite ao ministro. E falando da comissão específica, sua manchete já deixa bem claro,
A bancada da bala domina a comissão e promete dor de cabeça para o Dilma. Dos 34 integrantes da comissão, 27 são militares ou policiais. Deu ruim, né? Gostei disso daqui. A oposição está se organizando. Aí vamos lá. Falei que queria falar mais do seu Jorginho, né? Gente, olha quem que manda no Brasil. É o que eu digo pra vocês, não dá mais só pra olhar e pensar em Foro de São Paulo. É Foro de São Paulo mais Wokes, mais SG, mais ordens do Biden, mais o Soros, mais interesse da União Europeia. É quem manda no Brasil hoje. O secretário de Política Econômica, o número 3 da Fazenda, é o Haddad primeiro, depois o Galípolo, depois o Guilherme Melo. O Guilherme Melo e sua equipe técnica do Ministério da Fazenda reúnem-se com a diretora global de Equidade na Open Society. A economia em caos, esfarelando. E o Guilherme Melo está com a Open Society falando de equidade. Entre os temas, possibilidades de parcerias nas áreas de política industrial verde. Jorge só deve ter ligado o Jorginho e falar: vou ligar pro Léury Brother, da BlackRock. Vou botar na linha, vou botar na fita, vou apresentar pro Dilma. Dilma, o Léury, brotherzão, mano, aqui da BlackRock, cola junto, leva pro Brasil. Você vai ver, vai dar certo. Cola com a gente e vamos dominar o mundo. Literalmente dominar o mundo, é um governo global que a galera quer. Aí, além disso, falou de política fiscal para a redução das desigualdades socioeconômicas. Tá de brincadeira. Além disso, falando do Jorginho, BNDES faz seminário com presença de Haddad e economistas internacionais. Além do Haddad, do Mercadante e do José Gomes, que é um sobrinho do Lula, basicamente. Olha aqui um grifei de amarelo lá embaixo. Jeffrey Sachs. Quem é Jeffrey Sachs? A imprensa não vai comentar. Jeffrey Sachs, assim, é mais uma vez. Comentamos muito sobre ele em janeiro. Tá no Atlas. Assim que o governo toma posse, o Camilo Santana se encontra com o Jeffrey, o Haddad também se encontra com o Jeffrey. O Jeffrey é amigo do Jorginho. Tem várias fotos de ambos juntos. Quando a União Soviética colapsou, o Jeffrey foi lá fazer baguncinha. Fez uma bagunça sensacional. Muita gente reclama dele até hoje, em algumas coisas que rolou. E tá aí. Tá aí. Olha quem tá vindo mais uma vez. É um tipo de notícia que acho que vale a pena, né? Ir juntando, acumulando e registrando. Dá pra dar play nesse vídeo ainda. Olha como o Dilma enxerga a segurança pública. E conhecer a experiência de outros estados para que a gente possa colocar em prática e mudar. Mudar não é soldado mal remunerado, que mal e porcamente ganha para comer, que vai resolver o problema da violência nesse país. Até porque ele sai de casa deixando a mulher com fome, o filho com fome, ele sai até violento. Sai violento. Ou seja, nós chegamos a ponto de, no Rio de Janeiro, ter um tempo que o soldado não tinha coragem de ir para casa com a farda. Ele tirava a roupa, deixava a roupa no quartel, porque ele não queria que o povo soubesse que ele morava lá de medo. Medo do quê? Então, num país em que o povo tem medo da polícia, ou melhor, a polícia tem medo do povo e o povo... Gente, policial ter que tirar a farda pra ir pra casa é medo do quê mesmo? É do povo, é? Ou é dos meninos? Da cervejinha? Acho que é porque é complicado, né? O policial que às vezes mora na região dominada, ele tem que se esconder, ninguém pode saber, né? Pelo bem dele. É brincadeira, né? É como o cara enxerga a segurança pública. O povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora. A polícia é agressora. A política é malvada.
Errado é a polícia. Sempre. Nunca. É sempre a polícia. Sempre a polícia que tá errada. Vai terminar aqui o vídeo também com uma notícia bem engraçada. Pra vocês darem risada junto comigo. Eu até fiquei surpreso da UOL postar esse tipo de nota. Governo Lula faz mega evento de entrega de viaturas compradas por Bolsonaro. Sim, a UOL reconhece que foi o Bolsonaro. Durante o evento, Flávio Dino chegou a brincar que não precisará pedir dinheiro ao Haddad. O ministro, contudo, não informou à plateia que os carros já foram comprados e estão sob posse da União, aguardando apenas a destinação. A gestão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, fez uma concorrência em dezembro do ano passado para comprar as viaturas policiais. No total, o pregão envolveu a aquisição no valor de 338 milhões na compra de uma frota de 2.806 veículos. Surfar com os feitos de Bolsonaro é fácil, né, Dilma? É fácil demais. Não precisa nem pedir dinheiro pro Haddad. Já tá tudo feito. É de doer, sabe? Você vê que isso aqui ainda é dezembro. Se Bolsonaro fosse safado, falou, galera, não vamos fazer isso não. Vamos deixar o caos pro governo que vai vir. Mas não, o cara deixou a casa arrumada. Por quê? Porque é o Brasil. É o Brasil, é o nosso país, né? Brasil acima de tudo. Como diz o erro, né? O erro de Bolsonaro é amar demais. Aí acaba fazendo isso daí, né? Não, vamos pensar no Brasil em primeiro lugar. Saudade aí. E é isso, gente. Vou mandar os vídeos lá no Telegram. Link tá na descrição. Meu site tá aqui em cima. Também tá na descrição, kimpem.com. E o que eu sempre falo, né? Não vou deixar de falar também. Uma coisa, outra coisa. Se qual é o meu trabalho, posso estar no mesmo canal. Tem um botão de valeu, tem o na descrição. Compartilhe esse vídeo. E com fé em Deus, espero ver vocês amanhã. E também poder estar aqui, né? Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!